Mas eu queria propor aqui hoje que a gente fizesse uma experiência, um experimento, um exercício. Quando a gente navega no noticiário da política, principalmente no noticiário da economia, a gente acaba gastando mais energia, aliás, uma energia monumental, discutindo aquilo que pode acontecer se o governo fizer aquilo que diz que vai fazer, do que de fato discutindo aquilo que o governo faz. Bom, primeiro porque o governo faz muito menos do que diz que vai fazer. Então, como ele diz que vai fazer um monte de coisa, a gente acaba discutindo as coisas que ele diz que vai fazer e depois não sai. Quantas vezes aqui, Débora Alfano, Felipe Bueno, a gente discutiu a CPMF? É incontáveis, né? Por quê? Porque a fábrica de balão de ensaio do governo Bolsonaro soltou quantos balões falando em CPMF? E aí, a gente leva o governo a sério, porque é para levar a sério, governos são feitos para levar a sério, embora a experiência sugira que a gente não leve a sério, mas a gente leva. E a gente acaba discutindo uma proposta que não sai do papel. O Marco Sintra tinha falado em CPMF, perdeu até o emprego porque falou disso. Depois eu não sei quantas vezes o ministro da Economia, o Paulo Guedes, falou que faria CPMF, e a gente discutindo todas as vezes, porque afinal o governo disse que ia fazer. E o presidente da República, e cadê a CPMF? Que não saiu, e que vai sair, que você não sabe se sai, se não sai. Bom, quantas vezes a gente discutiu a reforma tributária e esperando o projeto do governo? Aí saiu aquele projeto do governo ridículo. A gente discutiu a reforma administrativa, saiu aquele projeto do governo ridículo. A gente discutiu a privatização. A única coisa que saiu do controle do governo foi o secretário de privatização, que foi privatizado, voltou, aliás, para a iniciativa privada, e de onde talvez ele se arrependa de ter saído, porque acreditou também no governo. E o tempo mostrou o quê? Que esse governo fez muito pouco na área econômica. Colocou a sociedade para discutir, colocou o Brasil para discutir aquela tensão e não soltou nada que realmente prestasse de muito diferente. Uma reforma tributária ridícula, uma reforma administrativa pífia, uma privatização que não saiu. E a gente tem uma história louca, porque a gente fica olhando, fica discutindo. Tem um ministro que fala um monte de coisa interessante, fala muito bem, mas faz muito pouco. E aí lançaram ontem o balão de ensaio dos balões de ensaios, que é o Renda Cidadã, que na verdade é o Renda Brasil, que na verdade é o Bolsa Família vitaminado com mais limão, mas que não pode ser Bolsa Família porque é do PT, que não pode ser Renda Brasil porque o presidente Bolsonaro disse que não lançaria mais o Renda Brasil e que ficaria com o Bolsa Família até o final do seu governo, aliás, até 2022. E aí ontem, então, vem o Renda Cidadã, que é o Renda Brasil, que é o Bolsa Família vitaminado. Bom, por razões óbvias, o governo estava pagando R$600 de auxílio emergencial, caiu para 300, acaba em dezembro e vai a zero. E a popularidade do presidente acontece o quê quando for a zero? Desaba. Então precisamos achar um jeito, arrumar dinheiro para fazer o Renda Cidadã, que tem seu valor, tem sua função social, é indiscutível, mas o dinheiro tem que sair de algum lugar que a Constituição abrace. Não pode sair de qualquer lugar, né? E a Constituição não abraça nada que fure o teto. Então vamos dar um jeito de fazer um negócio que não fura o teto. E aí a gente inventa um negócio que não fura o teto. Como que a gente faz? Não tem jeito. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma interpretada. Vamos pegar o dinheiro do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, que foi ampliado pelo Congresso Nacional recentemente, e a gente pega e desvia esse dinheiro. Não, peraí, não entendi. A gente pega o dinheiro do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e desvia o dinheiro. Mas não era para o fundo de... Não é para educação? É para educação. Mas a gente desvia o dinheiro. O que mais a gente faz? Não, a gente faz uma outra coisa. A gente está devendo uma grana aí, né? Que grana? O precatório. Precatório. Aliás, ao falar em precatório, eu não consigo deixar de pensar no Arnaldo Antunes. O Felipe Bueno, coloca para mim. Disco, CD ou virtual? Põe vinil. Vinil, vamos lá então, vinil. por favor. Débora Alfano.
Me ajuda aqui. Sujeito, predicado, ponto. Aspecto terminativo, ponto. Substantivo, ponto. Pronome, advérbio, verbo no presente, vírgula, oração subordinada adjetiva. Por que eu não consigo ouvir a palavra precatório e deixar de pensar no Arnaldo Antunes? Porque eu fico pensando assim, precatório, predatório, vexatório, mandatório, obrigatório, sanatório, aleatório, relatório, repertório, refeitório. Eu penso no Arnaldo Antunes, entendeu? Porque é isso, precatório é Arnaldo Antunes, é isso. Precatório é uma ficção, mas é uma realidade. O que é o precatório? O governo está devendo uma grana de pensão, de salário, de aposentadoria, de indenização, de desapropriação, de um tributo. Está devendo. A justiça disse, tem que pagar. Saiu uma ordem da justiça para pagar. E o governo coloca essa ordem para pagamento. É um dinheiro que não pertence ao governo, pertence às pessoas. Ordem da justiça. Pague fulano de tal a quantia tal devida. Aí o governo coloca no orçamento lá um valor para pagar uma parte das dívidas absurdas que acumulou ao longo do tempo. O governo federal, o governo estadual, o governo municipal, todos têm dívidas monumentais e não tem como pagar. Então é tudo caloteiro. Como é que se organizou o calote? Desde a Constituição de 1934, criaram essa figura do precatório. É uma ordem de pagamento, entra no orçamento desse ano, por exemplo, no Orçamento Geral da União, tem lá 55 bilhões para pagar dinheiro que não é do governo, é dos outros. Tem pessoas idosas, doentes, pessoas que estão esperando esse precatório há 10 anos e esse dinheiro não sai, Aí o governo coloca lá que vai pagar 55 bi. Põe no orçamento. Só que o orçamento é um compromisso de pagamentos que podem ou não acontecer de acordo com o caixa. Aí o governo gasta dinheiro com a saúde, com a educação, com salário, diga-se de passagem. Os governos gastam quase R$1 trilhão com salário, 14% do PIB, vão pagando. E aí não consegue pagar. 55 bi, joga para o ano que vem, emite mais precatório e assim vai. É uma farra, precatório. Aí o governo quer pegar o dinheiro que já não é dele, que é do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Quer pegar um outro dinheiro que este, então, nem lhe pertence, está sob sua guarda, que é o precatório, predatório, vexatório, e engrossar o dinheiro, o fundo que vai pagar o Renda Cidadã. Nome disso, pedalada. Porque quando você pega um dinheiro, pega uma ordem de pagamento e monetiza e transforma em dinheiro, aquilo vira recurso vivo. Se você usa para outra coisa, aquela dívida permanece. Então como é que eu posso pegar o dinheiro que eu devo para o Felipe Bueno? Eu devo 10 mil para o Felipe Bueno. Era mais. E pego... Hein? Era mais. Pois é, já tomou um calote. Devo 10 mil para o Felipe Bueno, uso o dinheiro do Felipe Bueno e para outra coisa. Continua a dever 10 mil. Eu não paguei aquele 10 mil do Felipe Bueno, então eu gerei dinheiro, eu fabriquei 10 mil. Se eu peguei o dinheiro do Felipe Bueno e dei para outra pessoa, eu fabriquei 10 mil reais. Nome disso? Pedalada. Foi assim que a Dilma Rousseff perdeu o emprego. Pedalou. E aqui tem uma mega pedalada, mas é uma mega pedalada. É uma pedalada que envolve o Fundeb, envolve o precatório. Óbvio que se o Congresso Nacional resolver, por sua maioria, ignorar, ao contrário do que fez com a Dilma Rousseff, porque não tinha apoio político, nós vamos patrocinar uma pedalada oficial, vai ser lindo. Ver o Brasil pedalando. Qual foi a consequência imediata disso? Mas imediata. Desse absurdo, dessa violência orçamentária. Custou $1 bilhão já de brincadeira, que foi o Banco Central, teve que intervir, leilão extraordinário, vendeu quase $1 bilhão, a Bolsa desabou 2 e tantos %, os juros futuros dispararam, porque as pessoas viram o óbvio. O Brasil perdeu o controle, o Brasil furou o teto, acabou. Virou a desordem, virou a balbúrdia, baderna total. Cadê o ministro da Economia? O ministro da Economia, que está se segurando com as unhas para não ser tirado do ministério, está fazendo o que for necessário para permanecer no cargo. Tudo aquilo que ele pregou, esquece, não vale mais nada. Ontem ficou público, todo mundo viu, na frente de
30 pessoas sem máscara, a máscara do ministro da Economia caindo, se curvando à política mais rasteira, que é a política do ataque ao orçamento, que é o desrespeito aos princípios básicos de construção de um país, que é o respeito ao dinheiro da sociedade. Então vão pegar o dinheiro da sociedade e fazer uma pedalada. Mas por que eu propus de largada uma experiência, um exercício, um experimento? Porque assim que saiu a notícia, e pegou mal, mas pegou muito mal, quando, como sempre acontece, o presidente vem e desconversa. Então, foi assim que ele fez quando proibiu qualquer discussão sobre o Renda Brasil no meu governo. No meu governo vai ter Bolsa Família, vai ficar até o fim. Ele veio a público hoje e disse que o auxílio emergencial não pode ser para sempre. E depois do anúncio do novo programa social, ele disse que a responsabilidade fiscal e o respeito ao teto são os trilhos da economia. Estamos abertos a sugestões. Então, pera, não entendi. Estamos abertos a sugestões. Então não é mais o Fundeb e o precatório? Mudou. Ele está vendo, vamos ver. Então, acontece o seguinte, como o governo usa o balão de ensaio como ferramenta de trabalho, ferramenta de pesquisa, joga a ideia no ar, joga a ideia na roda, deixa a ideia ser testada, torpedeada, deixa os maiores especialistas que cobrariam milhões para dar um parecer falar de graça, e depois a gente coloca e vê se passa pelo crivo e tal. Aconteceu com o CPMF, aconteceu com isso, aconteceu com reforma tributária. E vamos enrolando daqui, enrolando dali. Se passar, vamos em frente. Se não passar, a gente vê. Porque o governo Bolsonaro criou um ministério a mais, que é o Ministério da Opinião Pública. Se tornou o ministério mais poderoso do Brasil. Ontem a gente assistiu ao vivo aqui, na Band News FM, o processo de liofilização do ministro da Economia e o surgimento do Ministério da Opinião Pública. Ontem, a liofilização foi um negócio tão descarado que, a certa altura, um dos que falou ali, daqueles tantos que falaram, acho que foi o Fernando Bezerra, líder do governo, disse o seguinte: temos a opinião do ministro da Economia, fala pela economia, e em seguida falam pelo governo o general Ramos e o general Braga Neto, ou seja, uma instância de poder. Posto Ipiranga virou um posto genérico. Posto Ipiranga a caminho do posto 9 de Ipanema. Posto Ipiranga que já tem um tamanho bem menorzinho. O Zé Roberto Mendonça de Barros vai fazer uma análise bem mais profunda, mais embasada sobre esse assunto ainda hoje. Então, o governo usa a sociedade para fazer estes testes, mas fica claro que o compromisso real deste governo com a retidão orçamentária, com a rigidez orçamentária, é nenhuma. E os investidores olham para isso. Começam a falar, é melhor a gente ir para um país conflagrado, em guerra, porque lá a gente sabe para onde o tiro, quanto que o tiro caminha dentro de disparado por um fuzil, 2.000 metros, se for um 38, 40 metros. Mas os tiros disparados pelo governo federal, lá daquele país lá, Brasil, a gente não sabe. Porque o governo furando o teto significa que não vai sobrar dinheiro para pagar as minhas dívidas. Aquela dívida que o governo tem, que é monumental, a dívida pública brasileira é monumental, 100% do PIB, caminhando para 100% do PIB, esse dinheiro não vai entrar no meu bolso. Por quê? Porque eles estão pegando até as dívidas que eles têm, que são dos precatórios, e enfiando no orçamento para pagar despesa corrente, que não pode fazer isso. Como isso vai ser discutido? Baixaram o nível. Os governos estaduais e os governos municipais têm limite para pagar. Tem limite para pagar precatório. Porque eles estão quebrados, eles não têm dinheiro para nada. Então estabeleceram um limite mínimo de pagamento. No mínimo tem que pagar X. O governo federal não pode pegar um dinheiro que não é pago quando acabam os recursos, porque o precatório só não é pago quando acabam os recursos orçamentários, e torná-lo prioridade na lista de pagamentos, com uma despesa para financiar um projeto de tamanha importância
como renda cidadã. Então nós vamos acompanhar, nós estamos testemunhando uma pedalada, nós estamos testemunhando o fim do ministro Paulo Guedes, acabou, pode nascer um outro ministro Paulo Guedes, menorzinho, bem pequenininho, assim, tipo aqueles Playmobil, virou um Playmobil, né? Playmobil Guedes, um ministrinho que faz o que for preciso para não sair de lá, que, sei lá, de repente ele quer ser o mais longevo ministro da economia, resolver suas frustrações por nunca ter sido chamado para o governo, apesar de ter idade para já ter passado pelo governo umas 2, 3 vezes. Então, nós estamos acompanhando o surgimento do Ministério da Opinião Pública, nós estamos acompanhando mais um balão de ensaio, nós estamos acompanhando o fim do ministro da Economia, nós estamos acompanhando uma pedalada, então é um momento extremamente delicado da economia nacional. Se a gente não colocar um freio nisso, se o Congresso Nacional abençoar este absurdo, o Brasil vai virar pária na economia internacional. O Brasil entra num processo de descrédito absoluto do ponto de vista econômico e o preço disso vem porque daí acaba o investimento, diminui a atividade econômica, o volume de tributos que o país arrecada desaba e acaba dinheiro não é só para o renda cidadã, é para o renda cidadã, é para a saúde, é para tudo. Um momento muito delicado a gente está vivendo agora.